Bem-vindo à JTE Talks da JTE TV. É de eficiência energética e de como alcançar as metas nacionais definidas para 2030 que falamos nesta edição. O setor público e privado português prevê uma redução de 35% no consumo de energia primária face a 2007. O objetivo passa por alcançar uma melhor eficiência energética para alcançar as ambiciosas metas comunitárias e nacionais no prazo de 8 anos. Vamos conhecer os próximos passos desta estratégia e escrutinar também os principais desafios que o tecido industrial enfrenta. Esta JTE Talk está inserida no caderno especial dedicado a este tema e que irá acompanhar a edição impressa do JTE desta sexta-feira, dia 1 de julho. Para esta reflexão, temos connosco Beatriz Garcia Martim, é Energy Efficiency Project Manager da Axpo Ibéria, e também José Guedes, é fundador e CEO da Energest. Muito obrigado, Beatriz e José, por estarem connosco nesta reflexão relativamente ao tema importantíssimo, diria, da eficiência energética. Beatriz, começo precisamente por si. Portugal tem aqui definido um plano nacional de energia e clima, as metas nacionais ao nível daquilo que nós conhecemos como a eficiência energética. São metas que apontam para 2030, estamos a menos de 8 anos de atingir essa meta, esse ano, 2030. Pergunto-lhe qual é o ponto de situação relativamente a este plano. Bom dia. As metas principais deste plano são a redução das emissões de gases como efeito de estufa, a incorporação de energias de fontes renováveis e a redução do consumo de energia primária. E pronto, segundo os últimos relatórios do ano 2020, já atingimos algumas dessas metas ou estamos muito próximos a cumprir, pelo que eu me mostro muito otimista. Isto deixa boas expectativas de estarmos no caminho certo. Muito bem. José, pergunto-lhe exatamente a mesma coisa relativamente a este Plano Nacional de Energia. Temos aqui 8 anos para cumprir todas as metas que estão definidas relativamente àquilo que é a eficiência energética. Como é que vê o andar deste plano e como é que acredita que nós vamos chegar a 2030? Eu começo por dizer-lhes que, porventura, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre este plano. Eu costumo dizer que não consegui passar de engenheiro para empresário, muito menos para político. E diria que a pergunta deveria ser preferencialmente dirigida aos responsáveis pela elaboração do plano. Certo. Atendendo a esta introdução, eu vi-me obrigado a tomar algumas notas que, de alguma maneira, que se calhar, falta de memória, vou ler e que depois vos posso, inclusive, passar para ajudar a entender o que eu penso sobre o assunto. O que li do plano pareceu-me não estar desenhado para a área empresarial em que a Energest se movimenta. Nas metas setoriais estabelecidas para a redução de gases com efeito de estufa, estranhamente não é referida a indústria. O que se observa, o que se lê, é que os setores diferenciados são os serviços, a residencial, transportes, agricultura, resíduos e águas residuais. Isto é o que lá está escrito. Ora, a empresa que dirijo, a Energest, está, como o nome indica, vocacionada para desenvolver soluções de engenharia para a eficiência energética, mas no domínio das aplicações industriais, onde se verificam os maiores consumos de energia primária e onde, por isso, o valor das potências em jogo não está na escala do kilowatt, mas do megawatt. Acresce
Existe aí alguma lacuna, de certa forma, José? Como? Existe aí alguma lacuna, então, no seu entender, na forma como... Sim, parece que há alguma confusão, e nós, com certeza, vamos continuar a falar disto mais à frente, mas parece haver alguma confusão entre eficiência energética e controle ou redução das emissões de gases com efeito de estufa. Existe uma confusão. Porque eu posso ter um equipamento, um sistema de produção ou transformação de energia que utiliza uma fonte de energia primária que vai dar origem à emissão de gases com efeito de estufa e ser mais eficiente do que um sistema que utiliza qualquer coisa que produz menos emissões. Exato. Esta confusão está estabelecida entre nós de uma forma que para mim é um pouco difícil de compreender, mas a pressão sobre vocês, sobre os mídias, é tão grande que, na realidade, nós acabamos por todos fazer um pouco de confusão sobre estas duas coisas. E são diferentes. Uma caldeira, por exemplo, de gás natural, enquanto que uma caldeira de biomassa, que em princípio é considerada ambientalmente neutra, não consegue ter mais, sei lá, 85% de eficiência, uma caldeira de gás natural pode ter mais de 95%. Por isso, são duas coisas diferentes. Certo. Quando se não faz esta distinção, digamos, os resultados podem não ser tão bons como o que se desejavam. De qualquer forma, estamos aqui para trabalhar. Com certeza. Beatriz, relativamente àquilo que são as metas ambicionadas, o setor público e privado prevê uma redução de 35% no consumo de energia primária face a 2007. Pergunto-me daquilo que é a experiência da Axpo Ibéria, como é que vai o tecido empresarial cumprir estas metas que são, no mínimo, ambiciosas em tempo útil? Pronto, o que nós identificamos é que a principal aposta das empresas é o autoconsumo fotovoltaico. De facto, o número de pedidos para projetos deste tipo cresce cada ano. É certo que estamos a falar de uma tecnologia que já está madura, que é simples, que tem uns preços competitivos, uns curtos prazos de amortização e mais se temos em conta esta situação atual de preços de eletricidade que infelizmente são tão elevados. Mas sim é certo que identificamos que, sendo uma aposta por todos estes motivos e porque geram uma poupança direta, começamos a ver que também os clientes e as empresas estão a fazer isto por uma questão de sustentabilidade e de responsabilidade social e corporativa. De qualquer forma, para esta questão das metas, estamos a falar de uma tecnologia que pode reduzir mais de 30% e, sobretudo, em casos de empresas que tenham um consumo em horas solares. Então, na minha opinião e pela minha experiência na AXPO, acho que esta é a principal aposta das empresas. Portanto, existe aqui da parte das empresas uma consciencialização de que é preciso mudar alguma coisa, apesar do contexto difícil em que algumas empresas vivem e que se reflete, que está refletido naquilo que é a conjuntura internacional. É isso, Beatriz? Exatamente, isso. Muito bem. José, a Energés tem aqui uma experiência um bocadinho diferente, como referiu na primeira intervenção, mais ao nível industrial, mas esta questão também se coloca aos vossos clientes. Como é que acredita que o tecido, neste caso o tecido industrial, vai fazer o máximo possível para tentar cumprir estas metas?
Pois, eu, sobre as metas, sobre o tecido empresarial e sobre as metas, eu tomei estas notas. Eu diria que as metas devem ser, por definição, ambiciosas. Vocês, a pergunta dizia-se que eram no mínimo ambiciosas, e eu entendo que as metas devem ser, por definição, ambiciosas. Mas pode, na verdade, ter havido alguma falta de aderência à realidade do nosso país, quer no que diz respeito à dimensão do problema, quer quanto à capacidade nacional de o resolver em tão curto prazo de tempo. O tecido empresarial, nomeadamente a indústria, está naturalmente interessada na redução do consumo de energia, desde logo porque tal permite ou deveria permitir a redução dos custos de produção. Exato. Que é Mas uma questão muito importante, o não é? está prioritariamente focado no seu core business. Se a eficiência do plano implica que o empresário dê parte da sua atenção à implementação de medidas de eficiência energética, julgo ser necessário criar um quadro de incentivos e penalizações e estabelecer mecanismos que permitam monitorizar a implementação dessas medidas, saber onde estamos relativamente às metas, afinar trajetos e, se necessário, as próprias metas. E terá que haver também a necessária tolerância, porque quando passamos do Excel para a realidade pura e dura, verificamos que o caminho a percorrer passa pelo estudo das soluções técnicas que melhor se adequam caso a caso, pelo processo de decisão, pela engenharia do detalhe e pela sua implementação material, o que muitas vezes está naturalmente longe das cogitações de quem produz estes planos. Eu não quero que vocês entendam estas minhas observações como negativas, porque, como irão ver, digamos, no decorrer da conversa, mas é a vossa nós não podemos desistir. Claro, é a vossa perspectiva relativamente a este tema, não é? E relativamente àquilo que é a realidade no contexto industrial, que é precisamente aquele a que a Energest tem mais experiência. Beatriz, falamos aqui sempre de atingir as metas, o tal objetivo para 2030. Acredita que existe aqui algum risco, apesar de algumas dessas metas já estarem cumpridas, existe aqui algum risco de se ficar aquém de outras metas que estão estabelecidas? E, nesse caso, o que é que pode acontecer? Pronto, sí é certo, eu concordo con o señor Guedes que aquí no sector da enerxía moitas veces é tudo, ou mostra-se tudo moito bonito e é certo que há unha realidade que non é tan optimista e que é importante tamén colocar iso para que a xente tamén perceba. De cualquier forma, en relación a este cumprimento das metas, eu, sinceramente, posso ser demasiado optimista. Acho que é un escenario improvável, tendo en conta a boa evolución e que a falta de 8 anos já estamos próximos a cumprir con ditas metas, mas é certo que isto se vai ver acelerado. A pandemia e a invasão da Rússia acho que provocaram um pensamento comum, não só em Portugal, sino também na União Europeia, que é que temos de ser tão independentes quanto possível. Em todos os aspectos, não só no âmbito energético, mas é certo que um dos principais desafios é este âmbito energético. Exemplo disso, temos a evolução de preços, tanto de eletricidade como de gás, que temos vivido desde o início da invasão. E pronto, além disso, também os nossos esforços não devem estar focados em cumprir as metas só para cumprir com este plano nacional, sino por o nosso bem comum, para conduzir a um país a um novo modelo de desenvolvimento econômico e social mais justo e sobretudo, mais sustentável.
No entanto, acho que sí que pode existir algumas barreiras que, pronto, que impidan atingirmos esses objetivos. Mas pronto, se calhar vamos falar disso mais à frente. José, a Beatriz falou precisamente aqui enfim, de duas variáveis que podem naturalmente mexer com aquilo que é a concretização dos objetivos que estão estabelecidos, a pandemia que gerou todos os constrangimentos que nós conhecemos, a guerra na Ucrânia que ainda não tem aqui não tem uns efeitos, pelo menos visíveis, que nós possamos ainda quantificar, e se calhar ainda vamos ter esses efeitos espelhados mais para a frente. Como é que vê, em termos de condicionalismos, aquilo que é a realidade, uma de saúde pública, a outra num contexto mais geopolítico? Como é que vê essas condicionantes neste tema da eficiência energética? Bom, o risco de ficarmos aquém das metas parece neste momento evidente. Mas não nos deve desmotivar de perseguir o objetivo nem encontrar razões para baixar os braços. Desconheço o quadro regulatório estabelecido para o efeito pela União Europeia. Admito que o não cumprimento implica algum tipo de penalizações, mas a maior de todas as penalizações será não aproveitar o desafio para melhorar a nossa intensidade e eficiência energética. Claro que a pandemia e, entretanto, com a situação de guerra que se criou, afetou naturalmente todas as decisões. Isto acontece regularmente ou normalmente sempre que há uma situação considerada de crise. Todas as decisões de investimento ficam bloqueadas. Quando se deu a guerra do Golfo, que não tinha praticamente nada a ver connosco, nós ficámos praticamente sem trabalho. Todas as decisões de investimento, porque nós vivemos de decisões de investimento, ainda já vive de decisões de investimento, ficaram paradas. Enfim, estamos no meio do ano, por exemplo, e não temos nenhum contrato do tamanho que permite aguentar a empresa. É uma evidência. São tempos também de incerteza. José, já agora pergunto-lhe também relativamente àquilo que são as tendências em torno desta área da eficiência energética, tanto para particulares como empresas. Como é que podem, que sinais é que podem dar relativamente a algumas tendências neste campo? Nós aqui em Portugal olhamos para, enfim, como temos vindo há mais de 40 anos a desinvestir na área da indústria, a desindustrializar, perdemos o foco, digamos, pensamos apenas na energia ou principalmente na eficiência energética nos edifícios, não é? Bom, na eficiência energética dos edifícios, a eficiência passa pela progressiva adoção das chamadas medidas passivas, que têm de deixar de ser apenas do domínio da engenharia, mas também serem interiorizadas no estudo da arquitetura. Na utilização de painéis e outras técnicas que, entretanto, surgiram, técnicas emergentes de produção de superfícies fotovoltaicas, continuar a apostar no solar térmico, naturalmente, e na substituição das caldeiras de gás pelas bombas de calor. Já nas empresas, melhor dizendo, na indústria, não se pode dizer que haja neste momento uma tendência. Nós somos consultados muitas vezes para começar a produzir, a transformar energia, a produzir vapor, água quente, óleo térmico, a partir de biomassa, em vez de ser de gás natural. Só que, digamos, para produzir ou transformar a mesma potência, uma coisa que a gás natural custa 300 mil euros,
a biomassa custa mais de 1 milhão de euros. Custa 1,5 milhão de euros ou mais. As diferenças são desta ordem de grandeza, não é? Desde logo, porque as soluções para a eficiência energética carecem de ser estudadas caso a caso, ter em consideração a especificidade dos processos, a dimensão da empresa, o regime da exploração e outros aspectos. Três coisas parecem ser, contudo, transversais e determinantes quando nós pensamos em eficiência energética. Tentar produzir localmente a energia elétrica. Produzir e converter a energia de forma eficiente e consumi-la de forma eficiente e responsável. Muito bem. Beatriz, relativamente àquilo que são os incentivos fiscais, considera que existe aqui um equilíbrio ao nível dos incentivos fiscais que tornem aqui o quadro regulatório amigo deste cumprimento das metas que estão estabelecidas? Pronto, esta questão dos incentivos e pronto, dos planos de racionalização criam muito ruído, mas também criam muita confusão. Naturalmente, várias diretivas em termos de apoios e incentivos já foram transpostas. Isto é muito importante para o setor e tem um efeito muito positivo, pois desperta o interesse das empresas e dos particulares que, se calhar, não tivessem considerado instalar, por exemplo, pois, painéis fotovoltaicos nas suas instalações. Sempre que é positivo, eu acho que no mercado agora há bastantes alternativas, modelos de contratos com muitas facilidades de pagamento. Nós, por exemplo, na ASPO garantimos o financiamento do 100% do projeto, permitindo aos clientes que reduzam os custos, mas sem perderem a liquidez necessária para o funcionamento da sua atividade. Portanto, é certo que algumas empresas podem se beneficiar destes incentivos que estão disponíveis, mas acho que não estão pensados para todo tipo de empresas. Então, nesse caso, se eu fosse uma empresa e tivesse interesse me aproveitar este tipo de incentivos ou qualquer outra das alternativas, olharia para um mercado que há muitas fórmulas que, facilitam ou reduzem o impacto de implementar uma medida de eficiência energética. José, a mesma pergunta também, já estamos quase no final da nossa conversa, relativamente aqui aos incentivos fiscais e de que forma é que estes também se enquadram naquilo que é o cumprimento das metas estabelecidas para 2030. Ora bem, eu, como já disse, estou mais envolvido no estudo das soluções para obter a eficiência energética do que nos planos para a sua implementação. E, como os demais cidadãos, acredito que quem se comprometeu com as metas esteja trabalhando na criação dos incentivos e das condições práticas administrativas que permitam atingir esses objetivos. De qualquer maneira, digamos, há uma portaria, que 325, que estabelece efetivamente incentivos para a conversão no sentido da eficiência energética. Mas, por exemplo, como falávamos há pouco, parece estar mais vocacionada para incentivar as mudanças de sistemas que produzem menos impacto ambiental e não para a eficiência. Por exemplo, é capaz de dar incentivo para a substituição de uma caldeira a gás natural por uma caldeira a biomassa, mesmo que esta seja menos eficiente.
Exatamente. Isto é uma realidade que não se pode efetivamente ignorar, por isso há dois patamares e têm que ser tratados de forma diferente. A mesma portaria, digamos, com a mesma portaria pertence, por exemplo, no caso que acabei de falar, em que a caldeira de biomassa custa 1,5 milhão de euros e a caldeira de gás natural custa 300 mil euros, digamos, o incentivo era subsidiar em 30% a diferença entre 1,5 milhão e os 300 mil euros. É evidente que a maior parte, digamos, dos empresários não vai conseguir encontrar motivação para, efetivamente, dar este passo, não é? Beatriz, o José Guedes já falou aqui do aspecto de que o plano esteja provavelmente fora da realidade naquilo que é o cumprir dos objetivos, isto sobretudo ao nível daquilo que é o tecido industrial. Gostaria também de saber a sua percepção relativamente a essa situação, naquilo que é a vossa experiência. Como é que veem estas empresas, o que é que estas empresas podem fazer no curto prazo para facilitar então estes processos? Pronto, si é certo, concordo novamente con o señor Guedes que ás veces perdemos o foco. Que é máis importante? Que esa caldeira seja de biomasa e teña un desempeño, unha eficiencia de, non me lembro, desculpa, señor Guedes, o valor que indicou, ou ir para unha caldeira... Uma baixa eficiência. Qual? Uma baixa eficiencia. Tem uma baixa eficiência. Iria pedir mesmo para concluir, estamos já mesmo no final da nossa conversa. Sim, eu acho que o importante aqui é não perdermos o foco, queremos desenvolver um modelo, tanto para particulares como para empresas, ótimo, sustentável, justo, e para isso há muitas alternativas no mercado. A ASPO pode oferecer a ajuda para todos os clientes que precisem e, sobretudo, fazermos isto embora seja um bocadinho aqui optimista, por um mundo melhor e um novo paradigma e não tanto focarmos nas metas que, como o Sr. Guedes disse, podem não ter esse foco tão claro. Muito bem. Beatriz Garcia Martins, José Guedes, muito obrigado pela presença. Se fosse possível, eu queria passar uma mensagem final. Muito rápido, muito rápido. Estamos já mesmo no final. Bom, como vocês todos sabem, nós temos um modelo económico que se baseia mais ou menos no seguinte. As nossas exportações são quase todas de baixo valor acrescentado. Têxteis lares, sapatos, pasta de papel, coisas do género. E tudo o que importamos é de elevado valor acrescentado. Um modelo económico desta natureza não tem sustentabilidade. Essas dificuldades, as dificuldades do tecido empresarial, podem ser ultrapassadas dando uma criteriosa utilidade ao PRR, isto é, utilizando este para robustecer esse mesmo tecido industrial, passar do discurso político aos atos, promovendo o exercício da engenharia, o desenvolvimento e a produção de bens transacionáveis, dos bens de equipamento que permitem produzir os bens transacionáveis, caminhar, enfim, no sentido de encontrar um modelo económico sustentável, em vez de alimentar o anacrónico atavismo mercantil que entre nós prevalece. Muito bem. Muito obrigado, então. Mais uma vez, José Guedes, Beatriz Garcia Martins. Já sabe, esta JE Talk está inserida no caderno especial dedicado a este tema e que irá acompanhar a edição impressa do Jornal Económico desta sexta-feira, dia 1 de julho. Acompanhe estes e outros temas em JTV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.